gostava desta manhã de poder vos dar aqui algum ensino sobre uma área que é muito importante na aprendizagem bíblica, que ela chama-se hermenêutica. É quando realmente nós podemos, através de análise de várias passagens bíblicas, é importante quando nós lemos um texto, percebemos todo o seu contexto, mas percebermos também outros textos que realmente todos eles em conjunto possam dar suporte àquilo que o Senhor realmente tem para nos transmitir de acordo com a sua palavra. Deixem-me dar um exemplo. Eu posso dizer, isto acontece em várias partes da Bíblia, em que nós vemos como é que realmente um texto escrito ao longo de 1500 anos, escrito por cerca de 40 pessoas diferentes, todos eles apontam sempre para o mesmo sentido, onde nós vemos realmente ali, realmente a divina escrita vinda de Deus utilizando homens e mulheres do Senhor. E desta forma, eu queria dar este exemplo no sentido, imaginem que se eu vos dissesse que eu ontem almocei picanha, e não é muito cedo para criar aqui o apetite, mas se eu depois vos dissesse que eu ontem almocei bacalhau, eu não estou aqui basicamente a dizer uma contradição. Se eu dissesse-vos que eu ontem almocei frango, vocês diziam assim, bem, Pedro, não bate certo. Mas deixem-me-vos contar, porque nós ontem fomos a Braga e fomos a um sítio e a Ruth estava em dúvida se comia bacalhau à Braga, estando em Braga, ou se comia um misto de churrasco. E então eu disse-lhe assim, olha, então escolhe um que eu escolho o outro e depois dividimos. E então eu ontem comi bacalhau, comi picanha e comi frango. As três expressões estão exatamente corretas. E quando nós lemos a passagem e quando vemos alguns textos, principalmente quando nós analisamos os evangelhos, nós vemos 4 prismas diferentes contados por 4 pessoas diferentes. A mesma situação. E quando olhamos às vezes alguns textos que realmente podem ser diferentes entre si, não quer dizer que realmente não faz sentido, mas nós é que os temos que os juntar, e daí este estudo da hermenêutica. Quando nós olhamos, nós não podemos criar uma doutrina apenas com um versículo. Nós temos que olhar para toda a Bíblia e para todo este conceito. Deixem-me vos dar um exemplo. Nós aqui em Mateus, começado com Mateus, imaginem que nós realmente vamos analisar uma história bíblica onde houve um homem que ficou sem uma orelha. Se nós chamássemos aqui, olha, Mateus, o que é que aconteceu? Nós olhávamos para este texto e dizíamos aqui o que é que Mateus diz. Ele diz, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada à espada morrerão. Vamos analisar aqui esta história. Nós verificamos quem é que cortou realmente a orelha e como é que se chama o nome desta pessoa. Nós o que olhamos é que diz, talvez Mateus não quisesse denunciar a pessoa em causa, porque estamos a falar de uma agressão, estamos a falar de um crime. Mas quem é que cometeu este crime? Mateus aqui não abre a boca. A única coisa que diz foi um dos que estavam com Jesus, não é? E como é que se chama a pessoa que ficou sem orelha? Nós vimos que foi o servo do sumo sacerdote. Portanto, realmente nós vemos aqui esta passagem.
se nós analisarmos e chamarmos, olha, vamos chamar agora a Marcos. E o que é que o Marcos nos vai dizer sobre essa história? Ele diz, um dos que ali estavam. E ele nem identifica que estava com Jesus. Ele diz, olha, uns dos que estavam ali. Foi alguém que estava ali, que chegou lá. E o que é que ele fez? Puxando da espada. E quem é que puxou da espada? Não é? Foi uma pessoa que lá estava. Feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Portanto, nós aqui vemos que realmente Marcos não abre muita boca. Não é? Reparem, a mesma situação. E agora, se nós chamamos Lucas, vamos falar agora com um médico, no qual ele realmente, perante a situação, o que é que ele diz? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Já estamos a ver aqui um detalhe. Foi a orelha direita, não é? E respondendo Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando a orelha, o curou. Um médico dá aqui um detalhe muito importante que os outros dois não o indicaram, que foi a cura de uma orelha. Portanto, nós olhamos realmente aqui para uma outra perspectiva e vemos aqui mais informações. E vamos agora chamar a última testemunha, e se olharmos para o Evangelho de João, vamos ver realmente aqui uma situação. Então, ora bem, quem é que foi que cortou a orelha a esta pessoa? Então, Simão Pedro. João aqui vem identificar e dar logo os nomes. Vem logo declarar quem é que foi. Todos os outros não disseram quem é que cometeu isto. Mas João vem, como se costuma dizer, dar com a boca nos dentes. Vem logo dizer, olha, foi Pedro. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Portanto, nós vemos claramente aqui realmente que João identifica este discípulo, quem é que estava ali, quem é que dos que estava com Jesus, e identifica o nome da pessoa que foi agredida. Portanto, nós, com base neste exemplo, eu queria realmente poder indicar que sempre que nós possamos estudar a Bíblia, possamos ver outras passagens para compreendermos muito melhor a história, todos estes detalhes que às vezes alguns não repararam ou não comentaram, e é bom nós podermos estudar. E com base nisso eu queria entrar realmente na história de hoje que vamos analisar, que é a história sobre José. Quem é que conhece a história de José? Ora bem, a vossa resposta devia dizer assim, mas que José? Quantos Josés nós encontramos na Bíblia? Não é? Encontramos principalmente 3 Josés. Vemos no Velho Testamento José, um dos filhos de Jacó, uma história realmente bastante conhecida. Vemos José que casou com Maria, e vamos falar de um José que é o José da Arimateia. Se calhar se eu perguntasse quem conhecem a história de José da Arimateia, se calhar todos associavam ao José do Velho Testamento. Por isso é bom nós conhecermos para fazermos as perguntas, mas que José? Que é para quê? Para realmente demonstrarmos um conhecimento bíblico no sentido de sabermos que existem outros Josés, para podermos identificar realmente aqui esta história. Então, nós vamos ver que os 4 evangelhos falam deste personagem que
não é relatado de certa forma com muita frequência, mas todos eles deixam um pequeno texto que fala realmente sobre a história de José. Este José de Arimateia aparece nestes 4 evangelhos. É realmente algo raro, mas significativo, e mostra que o Espírito Santo quis que esta atitude fosse lembrada pela Igreja de todas as gerações. Por isso vamos ver então, da mesma forma como nós vimos, vamos ver estes 4 textos. E primeiramente vamos então começar com Mateus. E então em Mateus nós vemos que Mateus começa a contar sobre este personagem. E diz: e vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o pôs no seu sepulcro novo que havia aberto a rocha. E, rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Nós vemos aqui alguns detalhes para podermos entender. Nós estamos aqui a falar que depois do Senhor Jesus ter morrido e ter ido àquela cruz, o que nós olhamos aqui é vinda já a tarde. Nós estamos a falar que Jesus morreu à hora 9, pelas 15 horas. Quando nós falamos aqui ainda de tarde, nós podemos pensar, estamos aqui a falar já por volta de umas 5 da tarde. Era mais ou menos por volta desta hora em que este personagem que nós vemos aqui, que se chama José, que nós damos o nome José de Arimateia porque ele era de uma localidade realmente judaica que era da Arimateia. E nós viríamos aqui que realmente ele teve aqui um feito que foi ter com Pilatos, uma pessoa que governava do Império Romano aquela zona. E ali eles fez uma coisa que pediu o corpo de Jesus para realmente poder pôr num sepulcro, realmente que era um sepulcro novo, e que vemos aqui que foi aberto numa rocha, e que ele, rolando a pedra para fechar realmente este sepulcro, saiu e retirou-se. Foi este o relato que nós encontramos. Mas vemos aqui coisas importantes sobre esta pessoa. Uma das coisas que nós vemos é que ele era rico. Estão comigo, certo? Rico. Outra das situações, ele era o quê? Era discípulo. E a terceira é que nós vemos que ele ofereceu o seu sepulcro. Ele preparou realmente um espaço para que depois o seu corpo pudesse permanecer ali, e então ele tinha comprado uma área de um terreno onde havia lá uma rocha, no qual ele mandou escavar para fazer ali um espaço propício para depositar os seus restos mortais. Mas com a morte do Senhor Jesus Cristo, ele fez esta ação. Vamos agora analisar Marcos e vamos ver aqui, se calhar, mais alguns detalhes. O que é que nós verificamos? Vemos, e chegada a tarde, a mesma situação, na mesma altura que vemos que Mateus falava, porquanto era dia da preparação, isto é, véspera de sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos maravilhou-se de que já estivesse morto, e chamado o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprou um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol e o depositou num sepulcro que estava aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a porta do sepulcro. Vemos aqui
basicamente uma história muito semelhante àquilo que nós verificamos em Mateus. Eu queria realmente salientar um dos aspectos em que Mateus não fala, mas que Marcos diz aqui. Que Marcos usa aqui uma palavra muito forte, no sentido em que ousadamente foi a Pilatos. E isto é muito importante, porquê? Porque a crucificação, os romanos colocavam ali basicamente quase como uma montra. Era quase que dizendo às pessoas, para mostrar às pessoas que aqueles que desafiassem o Império Romano acabariam assim. E então eles ficavam expostos nessa montra para que realmente pudessem ser vistos. Mas uma das coisas que José fez, ele tomou uma coisa aqui que nós vemos que Marcos disse ousadamente. Ele teve muita coragem. Porquê? Ele foi pedir o corpo de um chamado criminoso aos olhos da altura. De certa maneira estava aqui a identificar-se uma pessoa realmente com um cargo com o que ele tinha aqui, uma pessoa que era rica, e ele realmente foi fazer um pedido fora do normal, de uma forma ousada, foi fazer este pedido a Pilatos. Agora, desta forma, aqui o que nós verificamos é este detalhe muito importante. Imaginem o que é vocês terem que ir ao presidente da Câmara e fazer-lhes um pedido que ia contra as normas da cidade. Pelas normas, as pessoas tinham que estar lá expostas. E ele realmente veio-lhe fazer um pedido em especial. Veio pedir um favor, veio realmente ali apelar para realmente uma pessoa que era querida para com ele, qual ele se identificava. Vamos ver agora Lucas. Lucas diz: e eis que um homem de nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos deles, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, indo a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e tirando-o, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado na rocha, onde ainda ninguém havia sido posto. Outro dos sinais que nós verificamos aqui, que nós não víamos nos dois anteriores, é que José não concordou com a condenação de Jesus. Ele realmente permaneceu aqui íntegro num sistema corrupto. Nós verificamos aqui que ele nos dá a ideia no qual que ele era senador. Vemos aqui mais um outro detalhe acrescentado aqui aos outros que realmente forneceram toda esta história. E agora resta-nos aquele que dá com a boca nos dentes. Vamos ver o que é que ele vai falar sobre realmente esta mesma história. Então em João, no capítulo 19, nós verificamos então assim: depois disto, José de Arimateia, o qual era discípulo de Jesus, e agora repara, mas, este mas faz toda a diferença, mas oculto por medo dos judeus. Nós víamos uma pessoa que era discípulo, nós víamos uma pessoa que realmente era rica, era importante, vimos uma pessoa que fez um ato realmente de solidariedade para com o corpo do Senhor Jesus, mas agora João vem falar aqui de um detalhe que os outros não disseram. Mas oculto por medo dos judeus. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu.
Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram-o em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um jardim no lugar onde fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, em que ainda ninguém tinha sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Vemos agora aqui uma história em que João acrescenta aqui 2 detalhes. Um deles é que José era discípulo secreto. E um outro detalhe fala-nos aqui de um personagem em que João começa no capítulo 3 a falar sobre ele, em que este personagem, também um judeu importante, realmente veio de noite ter com Jesus, Nicodemos. E vemos aqui o resto da história então de Nicodemos, que se juntou a José da Arimateia. Portanto, nós vemos aqui que José, e olhando para todos estes prismas, que nos dá realmente uma percepção melhor sobre este personagem, nós vemos que ele era um membro do Sinédrio. E ele realmente o Sinédrio era um tribunal religioso que era composto por 70 líderes, no qual realmente eles se juntavam para tomar decisões. Era composto por sacerdotes, por fariseus e anciãos. E foi este mesmo tribunal que condenou Jesus. Nós verificamos que José não estava de acordo com realmente a decisão, mas o facto é que realmente foi este tribunal que tomou esta deliberação. Portanto, nós verificamos que José estava entre os líderes, estes líderes religiosos que odiavam o Senhor Jesus e o decretaram realmente a esta morte. Mas verificamos também que mesmo assim ele esperava o reino de Deus. E então há aqui um pormenor também que nós vemos agora, que apesar de ele estar em oculto e durante todo o tempo em que Jesus manifestava no seu ministério, ele tinha este oculto por medo, ele faz uma coisa agora ousada. E faz uma coisa ousada na altura onde todos desapareceram. Todos desapareceram. Os discípulos fugiram. A multidão calou-se. O céu parece que ficou ali silencioso. E é a partir daí que nós vemos este José, acompanhado também aqui realmente de este outro personagem, Nicodemos, em que vem fazer algo enquanto todos tinham fugido. Inclusivamente depois nós vemos a história de 2 discípulos que já estavam a ir embora a caminho de Emaús. José apareceu e ensina-nos uma verdade profunda, em que a fé verdadeira revela-se nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis, onde todos fugiram, todos desapareceram, eles intervieram. E aqui José veio cumprir uma profecia que Isaías, há 700 anos antes, o tinha declarado. Vemos aqui: deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte. Para podermos ver o cumprimento da palavra de Deus. 700 anos
antes. Durante o ministério de Jesus, José era o discípulo secreto. Eu gostava realmente que tu pudesses olhar para ti próprio e pensares: será que tu és um discípulo de Jesus? Será que tu segues o Senhor Jesus? Será que as palavras que Ele realmente proferiu para que nós pudéssemos seguir, nós assim o fazemos? Mas será que tu o fazes em segredo ou de uma forma pública? Diz o texto que José tinha medo. Será que tu também tens medo? Ele estava escondido. Ele por dentro realmente tinha um desejo e uma forma realmente de ser, mas quando olhava o exterior e as circunstâncias onde ele estava envolvido, ele custava-lhe e não conseguia que aquilo que estava dentro pôr para fora, expor de uma forma pública e assumir a sua fé. E vemos que na cruz tudo mudou. A cruz transforma cobardes em corajosos. Se tu realmente tens vergonha, se tu verdadeiramente tens medo, o Senhor Jesus de uma forma pública foi àquela cruz morrer por ti, para que tu também possas ficar sem esse medo e essa vergonha e de uma forma pública possas testemunhar, possas agir, possas tomar atitudes e ações realmente por amor ao Senhor Jesus. Nós vemos outro exemplo bíblico no caso de Pedro. O que é que nós vemos? Pedro, então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Quando as pessoas diziam: olha, tu não és tu um discípulo de Jesus? Não és tu que andas com ele? Também não és um deles? O que é que Pedro fez? Não conheço esse homem. Ele praguejava e jurava. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, quando, momentos antes, ele dizia: eu, se for preciso, dou a minha vida. Será que tu também tens realmente às vezes estas atitudes em que nós cantamos cânticos, em que nós realmente vimos aqui e dizemos uma coisa e quando chegamos lá fora, eu não. Mas a cruz mudou tudo. E o que é que nós vimos mais à frente depois? Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz. E aqui realmente faz um discurso. Vemos outro discurso no capítulo 3, em que Pedro realmente ousadamente e de uma forma pública, mesmo uma pessoa com poucos conhecimentos, mas ousadamente a partir daqui, ele realmente já não tem medo, já não tem vergonha. Mas vemos que Pedro fugiu, os discípulos esconderam, eles foram embora, muitos desapareceram, mas 2 apareceram aqui, José de Arimateia e Nicodemos. Vemos aqui a história de Nicodemos, onde realmente ele foi ter com Jesus de noite, às escondidas. E é isto que eu gostaria realmente que cada um de nós pudesse pensar. Será que nós fazemos também muitas coisas às escondidas em nome do Senhor? Ou temos esta ousadia? José teve esta coragem de pedir o corpo de Jesus, de se identificar com um condenado, de desafiar realmente os líderes, de arriscar a sua reputação,
o que é que os outros judeus iam dizer? Ai, tu agora, então afinal, já te descobrimos. Tu foste àquela cruz e pegaste nele. Tu afinal realmente és um deles. Ousadamente, ele tomou esta iniciativa. Foi a Pilatos. O amor por Cristo é maior quando o risco também é maior. Qual é o teu amor por Cristo? Nós vemos que naquela altura os sepulcros eram caríssimos. E este era novo. José abriu mão daquilo que era seu e entregou a Jesus. Uma coisa valiosa. Muitos querem seguir a Jesus quando há aplausos, quando há milagres, quando há multidões. Mas poucos permanecem quando há cruz, quando há silêncio e principalmente quando há risco. José aparece no momento mais escuro da história, mas Deus estava a preparar a ressurreição. E este sepulcro emprestado tinha um propósito. Jesus não ia precisar dele por muito tempo. A noite é mais escura pouco antes do amanhecer. E nós vemos aqui este amanhecer desta ressurreição que Deus tinha preparado. Há a história de um homem que dizia: quando a igreja tiver mais pessoas, contem comigo. E o pastor lhe disse: se não serves no pequeno, não vais servir no grande. José serviu quando ninguém estava lá. Teve uma iniciativa. E há momentos na vida em que não está lá mais ninguém, és só tu. E és tu que realmente, em nome de Jesus, vais ter que testemunhar, vais ter que fazer iniciativas, vais ter que realmente te tornar público a tua fé. Muitos soldados dizem: eu sigo o general até à batalha. Mas o mais difícil é encontrar soldados que digam: eu sigo o meu general mesmo quando a batalha esteja perdida. É aqui que se vê quem é leal ao seu general. José apareceu quando parecia que Jesus tinha perdido a batalha. Todos realmente ficaram ali desapontados. O seu Messias tinha sido morto. E agora? A batalha parecia que estava perdida. E nesse momento, José interveio. Num momento difícil. E é nos momentos difíceis que é necessário nós surgirmos também. Na altura de Jesus, nós vimos que houve muitos que seguiram Jesus até à porta do templo. Nós vimos que muitos seguiram Jesus e seguiram até à cruz. Mas José seguiu Jesus até ao sepulcro. Nunca é tarde para assumires a tua fé. José começou com o discípulo, como sendo este discípulo secreto, o agente secreto de Jesus. Se calhar tu hoje és um agente secreto, onde realmente as pessoas que ao teu redor, da tua família, dos teus vizinhos, das pessoas que trabalham contigo, das pessoas que se relacionam, não conhecem a tua fé. Mas José acabou como um discípulo ousado e corajoso. E é esta entrega, é esta ação necessária que eu gostaria aqui de sublinhar, de colocar em negrito.
que é esta ação que é a ação mais importante que nós, como seres humanos, temos que fazer. Quando nós olhamos desde o início, desde a parte de Deuteronômio, nós verificamos aqui esta passagem onde Deus, perante o ser humano, colocou realmente duas soluções para a qual nós possamos tomar uma atitude de escolher. Nós verificamos então, vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, de um lado, e a morte e o mal do outro. Depois vemos, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus coloca aqui perante o ser humano duas soluções. Duas soluções que nós podemos compreender como é que é possível as pessoas escolherem a morte, escolherem a maldição. Mas muitas delas continuam a ter vidas neste caminho. E a palavra de Deus e o desejo de Deus, que é isto que marca uma escolha nossa, uma tomada de atitude. O que é que cada um de nós escolhe? É esta atitude que nós temos que revelar na prática. Porque se tu dizes assim, não, mas eu quero a vida, mas tu não tens atitudes, tu não praticas a tua fé, não pões em prática, qual é a diferença? Por isso realmente nós podemos pensar o que é necessário nós fazermos para realmente podermos escolher esta vida. A vida realmente e a bênção, podemos escolher as coisas que são de Deus. Basicamente é perguntarmos, onde nós vemos várias passagens, o que é necessário para que eu me salve. Vamos ver o que é que Jesus diz. E Jesus, o que é que ele diz? Verificamos na passagem, logo aqui em João 3, que ele fala para Nicodemos, é necessário fazer alguma coisa. O que é necessário? Nascer de novo. Nós verificamos aqui uma ação. Nós verificamos quando ele realmente diz mais à frente ainda para Nicodemos, uma passagem muito conhecida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo. Ou seja, o que é que cada pessoa tem que fazer? O quê? Crer. Para todo o que nele crer, não pareça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, aquilo que Deus colocou pelo ser humano, a vida ou a morte. A partir do momento em que nós desobedecemos a Deus, temos por consequência a morte. E parece que queremos continuar a desobedecer e querer no caminho de morte, no caminho de maldição. Mas há uma solução em Cristo Jesus. Ele, naquela cruz, pagou este preço. A única coisa que tu tens que fazer é aceitares, é quereres. Tem que existir uma tomada de posição nossa, porque senão tudo aquilo que Jesus fez foi para todos e todos eram salvos. A diferença está nesta tomada de posição nossa, em que nós realmente vemos aqui as palavras de Jesus. É necessário crer nele, é necessário nascer de novo. E ele continua, vemos em Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós temos que arrepender, termos uma tomada de posição para aquilo que realmente ofende a Deus, para aquilo que é considerado pecado. Temos que realmente dizer não e termos uma nova vida com Ele. Nós verificamos onde Jesus diz, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecerás. Se não existir uma atitude nossa, se não existir algo que nós possamos realmente fazer, agir, neste sentido, uma tomada de posição em que Ele diga assim, não, eu compreendo que tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, tudo aquilo realmente Ele pagou o preço. A única coisa agora que eu tenho que fazer é aceitar,
é crer, tomar esta posição de vida. Eu agora vou seguir a Jesus, vou tomar esta decisão. E nós podemos ver também, ainda no João no capítulo 6, onde realmente ele fala sobre a vontade de Deus, que ele não quer que ninguém se perca. A vontade de Deus realmente é que todos nós possamos vir ao conhecimento do Senhor Jesus. E vemos aqui, de facto, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vemos também no verso 18, quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Nós à partida já estamos condenados. Todos nós temos esta condenação sobre nós. A única coisa que realmente temos que fazer é aceitarmos o que o Senhor Jesus fez, que pagou a nossa condenação, e tomarmos uma posição de vida, de dizermos assim: eu aceito, eu arrependo da minha velha vida e agora quero ter uma nova vida com Cristo. É isto, é a tomada de decisão mais importante, a ação mais importante que nós possamos ter que fazer. Olhamos para o que Pedro diz, quando realmente eles perguntaram: olha, o que havemos de fazer, quando ele ali no dia de Pentecostes tomou esta ousadia de poder anunciar e dizer a história sobre Jesus, falar ali sobre o Evangelho. E aqueles homens diziam: o que havemos de fazer? O que é que Pedro diz? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Vemos depois no capítulo 3: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. É necessário uma atitude tua neste sentido. Se tu não o fizeres, estás condenado. Não é Deus que te condena, mas tu próprio é que realmente pecastes. Tu escolhestes a vida, ou seja, tu escolheste a morte em vez de a vida, que Deus te pôs pela frente, e tendo os céus por testemunha. Vemos depois também Paulo, quando realmente naquela prisão, aquele carcereiro viu ali realmente Deus operar, em que houve um grande temor de terra, e ele com receio, ele tinha que tomar conta daqueles presos, e aqueles presos não fugiram, mas permaneceram ali e falaram do Evangelho. Paulo e Silas realmente têm esta atitude e dão esta resposta quando o carcereiro diz: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? É necessário nós fazermos alguma coisa? É! O quê? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Se não existir esta crença, se não existir esta atitude, se não existir esta tomada de posição que José tomou, estamos condenados. Nós encontramos aqui em Romanos, no capítulo 10 também: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Temos nós invocado o nome do Senhor ou somos agentes secretos? Tens hoje perante ti a morte e a vida. A única oportunidade de tu obteres esta vida é só por Jesus. Ele realmente foi e pagou o preço da morte no nosso lugar. E para nós podermos termos vida, a condição é nós crermos, nos arrependermos e termos agora uma nova vida com Ele, no qual Ele nos promete, nos sela com o Espírito Santo para esta caminhada rumo à eternidade, à vida eterna. O que é que tu pretendes? A morte ou a vida eterna? E
vamos ver o que é que aquele discípulo, conhecido por dar com a língua nos dentes, João, o que é que ele diz? Porque todo qualquer que quiser salvar a sua vida... Não, isto ainda é... Falta aqui a outra passagem. A outra passagem do João diz: mas de todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. João vem dizer abertamente, e reparem, João não está a esconder nada. Vocês já viram pela personagem de João. Ele o que tiver que dizer, ele diz. E ele está aqui a dizer-vos: nós, só aqueles que receberem, só aqueles que crerem, são feitos filhos de Deus. Por isso, nós vemos aqui que toda a palavra de Deus e toda a palavra do Evangelho consiste nisto. Será que tu aceitas? Será que tu crês no Senhor Jesus Cristo? Se não, não deixes para amanhã. Aceita hoje. Que o Espírito Santo possa tocar no teu coração, no sentido de que possas ganhar esta coragem e ousadia a dizer: daqui para a frente eu não quero ter medo. Daqui para a frente eu quero ter esta ousadia. Deus usa pessoas improváveis. O homem é salvo quando crê em Jesus Cristo, quando se arrepende dos seus pecados, quando confessa Jesus como o seu Senhor, quando o recebe e permanece nesta fé. São estas as características que nós vemos biblicamente, e falando da hermenêutica, em que vimos várias passagens que concluem exatamente tudo isto, e é a palavra de Deus para todos nós. Nós vemos uma pessoa improvável, um membro do tribunal que condenou Jesus, acabou por honrar o seu corpo. Desta forma nós podemos ver que se calhar alguns zombaram de José. Alguns fugiram, mas se calhar alguns que se aproximaram dele. Ele ganhou uma outra família. A cruz separa os curiosos dos verdadeiros discípulos. É fácil seguir a Cristo no milagre, mas é difícil segui-lo na cruz. A fé verdadeira não se esconde. Os discípulos secretos acabam por se tornar testemunhas públicas. Quando Cristo nos chama para morrermos. Quando o grão de trigo cai à terra, se esse grão de trigo, quando cai na terra, se ele não morrer, fica só o grão de trigo. Mas quando o grão de trigo morre, ele dá fruto. Por isso, Jesus disse: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Se tu tens uma reputação, tu até podes ser uma pessoa rica, com um estatuto social, em que os outros olham para ti e veem: aquela pessoa tem aquele estatuto, tem aquelas condições. Tu vais permanecer nesse estatuto e ao final vais ficar só. Se tu morreres para a tua vida, conforme vimos, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, se tu por amor ao Senhor Jesus, este amor que Ele declarou por ti naquela cruz, se tu retribuís este gesto, não tens medo de testemunhares com fé, creres nele, esse a salvará. É esse.
pergunta hoje não é se tu gostas de Jesus. A pergunta é: tens coragem de te identificares com Ele? Quando o mundo rejeita a Cristo, quando a fé é ridicularizada, quando seguir a Jesus custa, será que tu vais te esconder ou vais aparecer como José? Vamos curvar as nossas cabeças, termos uma palavra de oração, porque talvez hoje aqui existam discípulos secretos, pessoas que acreditam em Jesus, mas ainda têm medo e ainda não assumiram a sua fé. José também era assim, mas naquele dia ele decidiu. Ele disse: hoje não vou me esconder mais. E vemos aqui a história dele narrada para sempre. Tu hoje, tu também queres dizer, possas dizer a Deus: Senhor, não quero ser apenas um discípulo escondido. Eu quero assumir a minha fé. Possas também orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela cruz. Te agradecemos pelo sacrifício. Obrigado por teres morrido por nós. Perdoa-nos quando escondemos a nossa fé. Perdoa-nos quando temos medo de assumir quem Tu és. Dá-nos esta coragem de José de Arimateia, Senhor. Dá-nos um coração fiel. Dá-nos uma ousadia para vivermos para Ti. E que a nossa vida e os outros ao nosso redor possam declarar que Jesus é o nosso Senhor. Desta forma, Senhor, eu te peço que, se existe aqui alguém que ainda não nasceu de novo, que ainda já ouviu, mas que realmente na vida prática não teve esta ação de crer verdadeiramente em Ti, esta ação de realmente de aceitar o maior dos presentes, que foi este amor que Tu fizestes por nós. Se existe aqui alguém que ainda não se arrependeu, que ainda não confessou, ó Senhor, nós Te pedimos, por intermédio do Espírito Santo, que possas convencer, que haja realmente uma tomada de atitude séria, de que daqui para a frente um compromisso contigo. Há realmente esta tomada de ação. Há esta decisão por Cristo Jesus. E nós Te pedimos que existe aqui alguém também que já tomou esta decisão, mas tem tido lutas. Tem sido difícil testemunhar por amor do Teu nome. Possamos ver aqui este exemplo de José. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por este exemplo. Que haja realmente esta ousadia, esta coragem para declararmos que Tu és o nosso Senhor. E é no Teu nome que nós tudo pedimos estas coisas. Amém. Que o Senhor nos abençoe.